Senhor Jesus. Queridos irmãos, gostaria que nesta noite você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quero ler duas passagens, tanto a do tema como uma passagem paralela também. Atos capítulo 2. Se você notar uma pessoa não evangélica do seu lado, faça a gentileza de oferecer a sua Bíblia para que ele possa ler. Capítulo 2 e o versículo 40, que é o versículo tema desta festividade, a qual vem sendo abordada pelos escalados do nosso pastor. Capítulo 2 de Atos e o versículo 40. E a leitura paralela eu quero ler depois com os irmãos em Ezequiel, capítulo 47, versículo de 1 ao versículo 6. Quem achou Atos 2 e 40, diga amém. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Agora, paralelamente a essa leitura, abra, por favor, no livro de Ezequiel, capítulo 47. Você que está nos acompanhando pelos links desta programação na internet, faça o possível para se concentrar naquilo que Deus quer falar para você. E em nome de Jesus, certamente Deus vai alcançar a tua vida também, como tem nos alcançado aqui nesta noite. Ezequiel 47, uma leitura mais prolongada até o versículo 6. Os irmãos que estão aí no telão também acompanhem conosco. Diz assim o versículo 1: depois disto me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Versículo 6, eu quero repetir com os irmãos. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Diga um amém bem forte. Queridos irmãos, estudar o tema sobre a ótica de Pedro, que dizia que a igreja dos novos convertidos naquela ocasião deveriam salvar-se da geração perversa. Eu estava triturando este versículo e observando em cada parte do texto, eu posso ver que esta palavra que Pedro dá é para os 3.000 que haviam se convertido, e ele acabava de pregar um sermão falando a respeito da tortura que Cristo sofreu e da rejeição do povo judeu. A geração perversa que ele está se referindo no versículo 40 é a geração da sua época, a qual rejeitou o Senhor Jesus e o seu senhorio. Esta geração, Pedro recomenda que não deve se lutar contra ela. Se fosse a necessidade de lutar contra aquela geração, ele teria dito assim:
provocai a mudança nesta geração perversa. Mas a opção que nós temos na boca do apóstolo é: salvai-vos dela. Mostrando que aquela geração estava num destino irreversível de condenação. Era uma geração que é intitulada por Pedro por perversa. O versículo inicia Pedro dizendo assim: e deu o seu testemunho, o versículo diz, e falando ainda muitas coisas, nos fazendo entender que Pedro não deu um sermão apenas de 2 minutos. Ele gastou muito tempo para discipular aqueles novos convertidos. E o seu discipulado envolveu o seu testemunho pessoal. Veja comigo, por favor, queridos, capítulo 2, só para recapitularmos, e o versículo 40. Com muitas outras palavras, mostrando que não foi somente uma palavra rápida, ele demorou, ele empregou tempo. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Pedro continuou a dar o seu testemunho, e com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa geração má e perversa. O testemunho de Pedro, se porventura você fosse para um evento e dissesse assim: vai estar o cantor tal formará o grande coral, e trazendo o seu testemunho o apóstolo Pedro, o que era que viria na sua mente? Qual o ponto forte da vida de Pedro, do testemunho de Pedro? Ele teve muitas experiências com Deus, mas o ponto mais forte do seu testemunho foi um ponto muito negativo para ele, que foi a sua parte da negação de Cristo. Aquele seu testemunho nunca foi esquecido, até mesmo no livro de Marcos, que eu achava que Pedro não iria incluir no livro de Marcos. Mas, irmão, e foi Pedro o autor do livro de Marcos? Não, foi o próprio Marcos. Mas Marcos era filho na fé de Pedro, e Pedro foi quem ditou os acontecimentos para Marcos escrever. Mesmo assim, no livro de Marcos está contido também o momento em que ele nega Jesus, quando ele diz: não o conheço. Mas lá em Lucas, quando fala-se a respeito do testemunho de Pedro quando ele negou Jesus, mostra bem claramente no capítulo 22, versículos 54 e 55, diz assim: então, prendendo Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Olha para mim, por favor. Veja que ele está, a princípio, acompanhando o julgamento de longe. Mas quando acenderam o fogo, Pedro se assentou com eles. Pedro está aconselhando os novos convertidos de Atos 2 a não viver o que ele viveu. O seu testemunho envolvia isso: eu me assentei entre os perversos, eu me envolvi com esta geração maligna, e foi justamente aí onde eu caí, onde eu deslizei, onde eu neguei o meu Senhor. Talvez, se ele não tivesse se envolvido com aquele grupo de pessoas, ele não tinha sofrido aquela amarga experiência de ter negado Jesus. Mas ele, contando o seu testemunho, ele vai deixar bem claro de que
foi justamente quando ele se senta, quando ele se envolve, e aí ele está dizendo aos seus novos discípulos, 3.000 pessoas, não se envolvam como eu me envolvi. A geração má e perversa deve ser tratada à distância. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve separar-se da geração má e perversa. Aleluia! Ele falando a respeito da salvação, ele mostra quando aquele povo pergunta: o que devemos fazer para sermos salvos? Ainda no capítulo 2 de Atos. Responde ele: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Notem, quando a questão é, o que é que eu faço para ser salvo? O caminho é só um, querido. Aceita Jesus, arrepende-te, vai ser batizado nas águas e o Espírito Santo fará morada em você. Agora, quando o assunto é, o que é que eu devo fazer para me salvar desta geração? Aí Pedro diz, isso aí cabe a você, salve-se. Em outras palavras, ele está dizendo assim, do pecado, Jesus salva, mas dessa geração perversa, quem se salva é você mesmo. É questão de opção, é questão de escolha, aleluia. Aí, para corroborar a sua orientação, ele usou o seu testemunho. Pois o texto diz, deu testemunho, e então exortou, salvai-vos desta geração perversa. Amados irmãos, a geração que Jesus viveu, ela era tão perversa, que causou admiração no próprio Pilatos. Pilatos era um homem sem escrúpulos. A história mostra que ele é um homem extremamente frio nas suas execuções. O seu ofício era regido com mão de ferro, pois muitas torturas na história de Israel foram provenientes de ações diretas de Pilatos. Mas ele se admira com aquela geração que está tentando condenar Jesus. Ele no interrogatório, ele diz assim, o que foi que tu fizeste? Para o teu povo estar me entregando assim. Olha que isso soa como uma admiração. Deves ter cometido algo tão sério para a tua própria gente, que está me entregando e te pedindo a morte desse jeito. Porque para um romano, eles tinham a cultura de que, sendo cidadão romano, um romano jamais punia outro romano. Romano não matava romano, romano não torturava romano. Tanto é que nas viagens de Paulo, quando Paulo queria se livrar de torturas, ele dizia logo, vocês vão torturar um romano? E quando ele dizia que era cidadão romano, ninguém tocava nele, porque os lugares por onde ele passava era de governo romano. Então romano não feria, não agredia, não punia seus patrícios, seus compatriotas. E Pilatos está tão admirado com aqueles, os teus irmãos judeus estão fazendo isso contigo. O que foi que tu fizeste? Lá na frente Pilatos diz, olha, eu vou promover uma tortura para ele, porque sendo assim, o povo vai se comover ao ver ele ensanguentado. Então chicoteiem ele, e mandaram Jesus sofrer uma série de chicotadas para ser banhado de sangue. A coroa de espinhos se encarregou de cobrir o seu semblante de sangue. Trouxeram ele semi-nu. Quando coloca diante do pretório, aí a população diz assim, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Pilatos se admira mais ainda com aquela geração má e perversa. Mas uma terceira tentativa, Pilatos diz assim, eu vou soltar um detento. Quem vocês preferem? Um criminoso, condenado pelos seus atos, o qual já está no corredor da morte. Eu solto Jesus ou solto Barrabás? E o povo diz, solta Barrabás.
Geração má e perversa. Geração má e perversa. Aí Pedro diz: fujam deles. Saiam, salvem-se desta geração. E quando eu estava estudando isso, eu fui procurar ver sobre o conceito, o que seria perversão. O adjetivo que Pedro dá àquela geração é perversa, geração perversa. Perversão, inclusive na área da psicanálise, é muito estudado isso. É um desvio de comportamento apontado pela área da psicanálise como um dos tripés de psicopatologias que junta-se com a neurose e a psicose. Então, é um conjunto: perversão, neurose e psicose. Popularmente, o termo é utilizado para indicar uma espécie de depravação sexual, mas os especialistas trabalham num campo mais amplo, pois as perversões podem ser também na área social. Foi o que Jesus sofreu. A perversão ali não era na área sexual, mas era na área social. Perversão estrutura-se sobre a vontade de transgredir a ordem das coisas. O pervertido, o que é perverso, ele quer transgredir o normal, o natural, a ordem das coisas. E quando essas coisas são pervertidas, são desorganizadas, causam fenômenos na área sexual, como eu disse, na área social, na área física, na área política e na área estrutural do ser humano. Então, o perverso, ele tem um desvio de conduta, ele se satisfaz com quebras de regras. Na psicanálise, a homossexualidade é vista como uma perversão. O sadomasoquismo é visto como uma perversão. A perversão que Pedro está mostrando, ainda que seja social, é dominada naquela geração, e nós estamos vivendo, irmãos, em meio a uma geração extremamente perversa. É a quebra de valores, é o desvio de conduta, é o prazer na destruição da ordem. Isso é pervertir, perversão. E o conselho que nós estamos querendo trazer para os jovens e para a igreja de um modo geral é que Pedro, pelo menos, estava dizendo aqueles novos convertidos: é impossível transformar isso neles, então salvem-se deles. Não queiram, através do envolvimento, causar mudanças, porque é uma questão irreversível, e realmente foi. O juízo estava preparado para aquela geração, e veio acontecer no ano 70 depois de Cristo, com a destruição completa de Jerusalém. Ou seja, aquela geração que Pedro estava vivendo estava destinada à morte, e Pedro estava dizendo: não adianta, não se envolvam, separem-se deles. Aleluia. Oh, glória a Deus. Do pecado Jesus lhe salva. Da geração perversa, você que tem que se salvar. Mas, irmão Lorival, isso é radical assim mesmo? Eu não posso nem ter contato? Claro que sim. Vivemos neste mundo. Jesus mesmo orou e disse: não rogo que tu os tire do mundo, mas que tu os livre do mal. Ou seja, salvar-se da geração perversa é traçar limites, é respeitar os seus princípios cristãos e bíblicos. E quem não quiser aceitar isso em você, você corta, você se separa, você se exclui. Aleluia, oh glória a Deus.
Quem é santo, santifique-se mais. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Quanto mais esse abismo de separação existir entre você e o mundo e a geração pervertida, melhor para você. Quanto mais separado você é, mais igreja você se sentirá. Aleluia! Só que estudando sobre isso, eu não quero entrar mais nesta área de psicanálise, mas eu quero entender uma coisa, porque me surge uma pergunta: salvar-se. Salvar-se. A gente sabe que salvar-se, quando Pedro diz assim, salva-te desta geração. Salvar-se é você estar numa situação de risco e transportar-se para uma situação de segurança. Você está num prédio em chamas. Salva-te, salva-te. Você está num ambiente de risco e quer ir para um lugar seguro. Salve-me, salve-me de um afogamento. Você está num lugar de risco, arriscando perder a sua vida e está querendo. Então alguém joga um bote, você pega aquele bote, aquela boia, e ali é um lugar de segurança. Salvar-se é isso, é uma transição. É você sair do lugar de risco para um lugar seguro. Aí me surge a pergunta: certo, Pedro, meu apóstolo amado, mas eu vou para onde? Porque tu deixou bem claro para aqueles que questionaram: o que eu devo fazer para ser salvo? Entrega a tua vida a Jesus, arrepende dos teus pecados. E agora tu dizes: salva-te desta geração perversa. Aí ficou faltando, ir para onde? Queres que eu me salve desta geração, mas eu estou no lugar de risco, estou sendo orientado a me salvar, mas eu vou para onde, Pedro? Aí foi onde eu li o texto de Ezequiel, amados. Porque para se salvar dessa geração perversa, existe um lugar seguro, sim. E é justamente quando você vive no Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Baseado neste texto que vocês escolheram para este congresso, eu quero dizer que o lugar mais seguro para salvar-se dessa geração perversa é viver uma vida de plenitude no Espírito Santo. Eu saio do lugar de risco, que é a geração perversa, e pulo diretamente para o lugar seguro, que é nos braços do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. E viver a plenitude do Espírito, irmãos, em busca de se salvar da geração perversa, não significa apenas ser batizado com o Espírito Santo. Como é que eu começo, irmão Lorival? Você começou já quando você aceitou Jesus. O Espírito Santo, ele é residente na tua vida. A Bíblia fala que você é templo e morada do Espírito Santo. Isso merece uma glória bem alta para Jesus. Só para questão de convicção mesmo, bata assim no peito e diga: eu sou templo do Espírito Santo. Diga isso. Diga isso: o Espírito Santo habita em mim. Diga isso. Aleluia, 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 aleluia. Só que o Espírito Santo, ele não quer apenas ser residente, ele quer ser presidente. E há uma diferença grande nisso. Aleluia. Ser residente é quando ele mora. Através do sangue de Jesus você foi lavado, e agora o teu espírito, ele tem condições legais de receber o Espírito Santo de Deus, porque você foi lavado com o sangue de Jesus. Aí ele vem, faz morada. Agora ele quer avançar um pouco mais. Ele é residente, mas ele quer ser presidente. Ele quer presidir, ele quer governar, ele quer atuar de uma maneira mais direta. Ele quer
aleluia, 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 ter posse total da sua vida. E quem está disposto nesta noite a declarar que hoje o Espírito Santo será presidente na tua vida, levanta a mão e dá uma glória para Jesus. Aleluia. O batismo com o Espírito Santo é diferente, porque você, quando é batizado, é uma única vez. Você não é batizado várias vezes. Em cada congresso você não pode ser batizado, é uma única vez. Talvez você precise de renovo espiritual, mas não é batismo, é renovo. Você deixou de falar em línguas, houve alguma coisa, algum intervalo na tua vida espiritual e que foi drástico e você precisa de um renovo. É um renovo, mas batizado é uma única vez. Porém, ser cheio do Espírito Santo, salvar-se da geração perversa, isso é uma constância. Isso pode acontecer todos os dias. São ápices na vida espiritual. Ser cheio do Espírito Santo é um momento que você alcança um nível espiritual, mas que lá não permanece. Você sobe, é usado por Deus naquele nível e depois você volta. E você, aleluia, em um dado momento busca de novo e o Espírito te usa e você cresce naquele momento, alcança um nível de preenchimento total, mas depois você volta e esse vai e vem é uma constância na nossa vida, aleluia. Os discípulos, eles foram cheios. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 2, veja como diz, Atos capítulo 2, já que está aberto, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Diga amém por isso. Agora lá no capítulo 4, irmãos, aleluia, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo 31, é uma ocasião em que os discípulos estão reunidos e assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Com estes dois versículos eu entendo uma coisa: o batismo é uma única vez, mas ser cheio do Espírito aconteceu lá, aconteceu aqui novamente, aconteceu, aleluia. Ou seja, em cada ocasião que você é usado por Deus, é um ápice que você alcança, aleluia, nessa busca espiritual em ser cheio do Espírito Santo. Então ser cheio são etapas. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu quero falar aqui nesta noite para quem é espiritual, irmão, porque quem é carnal vai ficar voando aqui na mensagem, mas quem está desde quinta-feira navegando neste rio do Espírito, vai se deliciar com aquilo que Deus preparou para você. Pegue na mão do seu irmão aí do lado e diga: hoje tu vai sair daqui cheio do Espírito Santo para vencer esta geração perversa. Levanta a mão dele aí, é os dois, dá uma glória bem forte para... Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Espírito Santo é o porto seguro. O Espírito Santo é onde você atraca. O Espírito Santo é aquele que preenche o vazio deixado pela geração perversa. Porque quando você era lá de fora, a geração perversa fazia parte do seu convívio. Eram seus amigos, eram seus contatos. Aí você diz assim: tudo bem, eu devo me salvar, me separar totalmente, mas quem preenche? E o Espírito Santo está dizendo assim, ó: eu preencho. Eu preencho. O texto de Ezequiel é um texto maravilhoso na Bíblia, é uma experiência extraordinária que um profeta tem.
Todas as experiências, pelo menos a grande maioria das experiências dos profetas, e você, se já teve alguma experiência na área da visão espiritual, se um dia Deus abrir seus olhos espirituais, você vai ver aquilo que Deus quer mostrar, mas você não vai conseguir tocar. Aqui com o profeta Ezequiel foi diferente. Ele viu e ele começou de repente a participar da sua visão. Coisa linda. Ele percebe que tem um anjo do seu lado que está lhe dando todas as informações da visão que ele está tendo. Ele vê o templo que fora destruído, o templo de Salomão, que já estava em ruínas, mas na visão dele o templo estava perfeito. Ele olha cada canto, para cima, para baixo, mas quando ele olha para o chão do templo, ele percebe que uma água corria do altar, da banda do sul. Ele se aproxima e ele percebe que era como se estivesse minando água. Mas não era um defeito na construção. Não é que o templo foi construído em cima de um lençol d'água e agora estava tendo falhas na sua estrutura. Não, aquilo era proposital. Aquele rio tinha um significado. Aquele rio era símbolo do Espírito Santo. Aleluia. O anjo diz: vem cá, profeta, vamos sair o templo. Aí ele sai. No que ele vai saindo, ele vai olhando para o chão, para o filete de água, e ele vai percebendo que quando chega na porta, a água dobra assim, olha, e sai para o lado externo do templo. É justamente por onde o anjo quer levar ele. Quando saem pelo lado oriente, que ele olha, aí ele já não fica olhando somente para o chão, porque a sua visão agora se amplifica. Ele percebe que aquele fiozinho do rio começa a se engrandecer, vai tomando largura, comprimento, e ele vai perceber que profundidade também. O rio se torna, aleluia, o filete de água se torna num grande rio, e tudo aquilo era símbolo do Espírito Santo de Deus. Aí ele vai ter contato com a experiência espiritual. Ele em corpo, ele vai ter contato com a água. Aleluia. O anjo que está com ele diz assim: eu vou entrar. Isso aqui na minha mão é um cordel de medir. Mede 1000 côvados. Côvados configurado nas nossas medidas era 500 metros. Não existiam 2 anjos, porque se o anjo não precisasse da participação do profeta Ezequiel, haveria necessidade de 2 anjos presentes, porque um precisaria pegar numa ponta e o outro na outra. Ninguém faz uma medida com uma fita métrica sem que haja o auxílio de outra pessoa. Então a outra pessoa não era outro anjo, era o próprio profeta. O anjo, o ser angelical, coloca a ponta na mão do profeta e diz: segure, porque eu vou entrar. Aí ele entra, aleluia. O profeta fica aqui, do lado de fora das águas. O chão ainda é seco, os pés ainda não tocam nas águas. E ele percebe que o anjo vai se distanciando e soltando aquele cordel, aquela cordinha. Aleluia. Mas quando chega no final, o anjo se vira para o profeta e a corda está esticada 500 metros, 1000 côvados. E o anjo faz esse gesto aqui, olha: venha, profeta, até mim. Aleluia. Ezequiel vai vivenciando aquela experiência extraordinária, sentindo a água nos seus pés, vai enrolando a corda na mão, enrolando, e vai se aproximando do anjo. Quando se aproxima frente a frente, aleluia, ele olha para baixo e percebe que seus passos, seus pés, as plantas dos pés, até o tornozelo, até a parte de cima do pé, foi toda submersa, foi coberta pelas águas. Aleluia. No mundo espiritual, irmãos, quando o pé do profeta é coberto, é a primeira fase do domínio do Espírito Santo para lhe separar da geração perversa. É quando o Espírito Santo domina o seu caminho. Aleluia. Os seus caminhos são dominados. Quer ver um exemplo? E você vai se lembrar que você vivenciou essa experiência na sua vida. Aceitou Jesus num domingo à tarde, não sei, numa oração, num culto à noite.
quando chega naquele dito dia, que na sua programação semanal você saía ou para uma boate, ou para uma festa, ou para uma bebida, ou para um barzinho, ou para qualquer coisa que lhe levava a pecar, aquelas pessoas da geração perversa chega para você e diz: olha, vamos conosco, chegou a hora, eu estou passando aí na tua casa. E aí você diz: olha, não vai dar. Mas por que não? O ingresso está comprado, a cadeira já é tua, tem uma pessoa te esperando lá. Não vai dar. Por quê? Porque agora eu não tenho mais prazer nisso, a minha vida mudou. O que é que tu vai fazer à noite? Eu vou para a igreja. Tem culto hoje. Eu aceitei Jesus, agora sou crente. E eu adoro a semia. É o Espírito cobrindo teus pés. É o Espírito dizendo assim: eu estou lhe guiando por caminhos, aleluia, que levam ao céu. Agora os caminhos tortuosos eu estou endireitando. Ei, rapaz, vamos comprar hoje aquela droga. Hoje está boa. É uma noite para a gente fumar. E você diz assim: olha, não vai dar. Por quê? Eu pago a tua hoje, eu pago a rodada hoje. Não vai dar. Por que não? Porque os meus caminhos agora são dominados pelo Espírito Santo de Deus. Segunda-feira dá para ir? Dá não, tem culto. Terça tem ensaio. Na quarta, oração. Quinta-feira, mocidade. Sexta é meu discipulado. Então sábado não, eu vou ensaiar. E domingo, escola dominical. De tarde vou evangelizar. E à noite eu estou dando glória lá no... Teus caminhos foram dominados pelo Espírito Santo. É Ele quem te guia, é Ele quem te leva. Aleluia, aleluia, aleluia. Afinal de contas, você saiu da geração perversa e o Espírito Santo vai preencher a sua vida. Segura a ponta da corda, profeta, que eu vou entrar mais um pouco. O profeta está aqui, segura. Aleluia. E o anjo entra. Quando a corda se estica, o anjo se volta para ele e diz: pode vir, profeta. Aleluia. Sim, você pode vir. Ele vai enrolando a corda, aleluia, e entrando nas águas. Quando chega frente a frente com o anjo, ele olha, aí as águas estão nos seus joelhos. Oh, glória a Deus. É a fase na caminhada com o Espírito Santo em que Ele te ensina a viver uma vida de oração. Oh, glória ao nome de Jesus. É quando Ele alcança teus joelhos, é quando Ele diz assim: olha, você não sabe orar como convém, mas eu vou te ensinar, eu vou falar através de ti, através dos gemidos inexprimíveis, das línguas estranhas, dos mistérios. Foi eu que vou colocar a palavra certa na tua boca, foi eu que vou te dar prazer na oração. Você não vai nem perceber quanto tempo está de joelho, porque eu vou te ensinar a ter uma convivência ampla com o Pai Celeste. Sou eu que sou responsável por isso, em te elevar, em te guiar, em te fazer crescer na vida espiritual. Se você é adolescente, é do tipo que não aguenta dobrar os joelhos 10 minutos que acaba o assunto, o Espírito Santo está dizendo a você: eu vou lhe ensinar, eu vou lhe preparar, eu vou lhe preencher, eu vou te adestrar nesta área. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Todas as vezes que você for iniciar a sua oração, você diga esta frase: Espírito Santo, me ensine a orar. Me dê as palavras para eu falar com o meu Pai. Oh, glória a Deus. E como é prazeroso, irmãos, ter uma vida de oração com este Deus. Aleluia, 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 aleluia. É tudo uma questão de aprendizado. E se você nesta noite está com o coração desejoso em conhecer mais das coisas espirituais, o Espírito Santo está dizendo: estou aqui para fazer isso. Aleluia.
vou lhe ensinar, vou lhe guiar, vou fazer você entrar mais nas águas, para lhe conceder a experiência de ter uma vida de oração. Quem deseja isso, levante a sua mão mais uma vez, só para eu continuar. Não para por aí. O anjo deixa a ponta com o profeta e diz: vou entrar mais. O anjo entra mais e olha para o profeta, 500 metros de distância, diz: venha, profeta. E ele vai, ele diz: na terceira ida minha, as águas deram na altura dos meus lombos. Aleluia, aleluia. Os lombos é a parte central do corpo, irmãos. É onde se concentra todas as suas forças. Uma luta corporal, se alguém lhe dá um golpe que domina o seu dorso, então você perde a luta, porque ele lhe mobilizou, lhe tirou as ações, você não consegue se soltar. Se os músculos lombares forem dominados, você perdeu a batalha. O Espírito Santo de Deus chega a um ponto na sua vida, aleluia, de tanta comunhão que você adquire, que ele chega a dizer: eu sou agora aquele que te domino por completo, aleluia. Não só os seus caminhos, mas os seus sonhos, seus desejos, sua vontade, seu intelecto, sou eu que acrescento, tua saúde, sou eu quem faço você prosperar, sou eu quem te levo, sou eu quem te trago, sou eu quem coloco as palavras na minha boca, sou eu quem te tomo, aleluia, sou eu quem te encho, sou eu quem te visito, sou eu quem te faço crescer na presença do Pai, sou eu. Oh, como essa fase é maravilhosa, irmão. Ele se torna o maestro das suas emoções. É o que o compositor escreveu: hoje acordei, depois de tanto tempo andando juntos, hoje acordei me sentindo tão só. Quando você está nesse nível de águas nos lombos, você não consegue mais viver sem ele. Ele se torna um amigo para todas as ocasiões com você. Aleluia. Ele vai com você para a escola, ele volta com você da escola. Você pega a prova, olha assim, diz: Espírito Santo de Deus, olha a nota que eu tirei, Espírito Santo. Ou se alegra ou se entristece com ele. Cada área da tua vida ele preenche, aleluia. Tuas emoções, ele conversa com você a respeito das tuas escolhas. Ele fala com você até mesmo sobre as suas roupas. Quando você está diante de um espelho, aí você ouve uma voz lá no íntimo, é ele que diz assim: essa roupa não está adequada para hoje o culto. Você cresceu, esta roupa está boa de dar, aleluia. Olha você como está crescida, olha você. Quando você exagera em alguma coisa, o Espírito Santo se cala. E quando você vai orar, você sente uma tristeza. Essa tristeza vem dele, para que você se entristeça pelos erros, pelos pecados cometidos. Peça perdão e busque a comunhão novamente. Ou seja, os lombos estão sendo alcançados e o Espírito Santo está fazendo parte da sua vida de uma forma mais completa. Oh, glória ao nome de Jesus. A geração perversa já foi esquecida. A geração perversa já não tem mais nenhum prazer para você. Você quer mais. Só que na quarta fase que o anjo entra, aleluia, o profeta já fica nervoso. Certamente o anjo era maior do que o profeta. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que Jesus foi feito na forma de homem e um pouco menor do que os anjos. Ou seja, a estatura mediana dos anjos sempre sobrepõe a estatura dos seres humanos. Então o profeta olha: a água está na minha cintura, o anjo vai entrar, quando a água estiver no pescoço dele, me cobre. E o que ele temia aconteceu. Ele aqui segurando a corda mais alta do nível da água, o anjo entra. Quando a água está no pescoço do anjo, aí o anjo olha para ele e diz: venha, profeta.
que ele diz uma coisa interessante aqui no versículo. Ele diz assim: eu já não podia ir. Aleluia. Glória a Deus. Eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido e eram águas que só se podia passar nadando. Quando ele diz eu não posso passar porque só pode passar nadando, o que é que ele está dizendo? Eu não sei nadar. Se só pode passar nado e eu não posso passar, é porque nadando eu não consigo, eu não sei nadar. Aleluia. Aí ele ficou na distância de 1000 côvados e o anjo: venha, profeta. E ele de lá dizendo: não dá, porque só é possível chegar aí nadando. Aleluia. Aí a resposta do anjo está no versículo 6. Então ele me disse: tu estás vendo isso, filho do homem? Aleluia. Então me levou e me trouxe de volta à margem do rio. Aleluia. Essa quarta etapa foi diferente da primeira, da segunda e da terceira, porque na quarta ele disse que não podia ir. Aí ele diz: então ele me levou. Ou seja, ele sai de lá, volta para onde o profeta está. O anjo faz isso, leva o profeta. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando o anjo viu que o profeta não ia porque chegou ao seu limite máximo, aí o anjo disse: então eu vou aí te buscar. Aleluia, oh glória a Deus. E você sabe como é que uma pessoa é levada, irmãos, em águas profundas? Eu me lembro do meu tempo de infância. Meu pai me pegava assim, dizia assim: deixe o seu corpo bem leve. Ele gostava de fazer isso comigo. E ele colocava a mão assim embaixo de mim. E eu dizia assim: olha, não me solte não. Ele disse: não, fique solto, fique leve. Eu estou lhe segurando aqui embaixo. Aleluia. Oi, como era bom, irmãos, gozar da segurança de uma mão que estava me sustentando. Aleluia. O profeta Ezequiel vivenciou isso. O anjo foi buscar ele, o levou. Aleluia, 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 aleluia. E o trouxe. Oh glória a Deus. Quando as águas não puderam atravessar porque eram muito fundas, o anjo o levou e o trouxe de volta. Aqui, esta fase é chamada de plenitude do Espírito. Plenitude é totalidade. Mas note que ele não vai e fica. Ele vai, é levado e é trazido de volta. A plenitude do Espírito, ela é sentida assim, com ápices, momentos. Você sente o ápice da presença e depois você volta. Para quê? Para sentir desejo de ir lá novamente. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Deus lhe leva a uma atmosfera, lhe usa naquele momento e depois você volta e fica inclusive admirado aonde você foi. Você olha assim: meu Deus, aleluia, como foi que isso aconteceu comigo, Jesus amado? Alguém chega para você e diz: menina, tu estava muito cheia da glória de Deus, aleluia. É isso que o Espírito Santo está nos propondo nesta noite. Oh glória a Deus. Eu estava estudando esse texto ditado e estava dizendo: Senhor, eu quero propor alguma coisa à igreja. Porque não basta somente dizer: salva-te da geração perversa. Eu quero saber, Senhor, o que dizer a eles, para onde ir. E o Espírito Santo disse para mim: quando se sai da geração perversa, do lugar de risco, vem para mim. Vem para viver uma vida cheia de gozo, de glória, de unção, de companheirismo, de comunhão, aleluia. E nesta noite é isso que está sendo proposto aqui neste congresso. O Espírito Santo está lhe chamando e dizendo: é tempo de entrar comigo em águas profundas e viver uma experiência que você ainda não viveu. Aleluia. Levante assim as suas duas mãos.
Oh glória, o Espírito Santo te diz nesta noite, eu vou concluir, te prepara para viver uma presença comigo, te prepara para viver uma experiência ainda não vivida, te prepara para se deliciar com algo que eu preparei para esta noite de encerramento. Eu venho preparando o teu coração esses dias, mas esta noite será uma noite em que eu vou lhe levar a águas profundas. Eu conheço sua estrutura, eu sei os seus limites. Quando muitas vezes você diz: Senhor, eu só posso ir até aqui, eu até que queria ir mais, mas o Espírito Santo te diz: hoje eu vim te buscar, hoje eu vim te pegar nos braços, hoje eu vim entrar com você. Aquele que não é batizado com o Espírito Santo, se prepare, porque você vai ter a experiência de falar em línguas estranhas pela primeira vez na sua vida. É algo sensacional, é algo que você vai ser tão cheio, tão cheio, tão cheio, que eu não sei como tu vai voltar para casa. Eu não sei se tu vais passar a noite toda falando em línguas. Eu não sei se amanhã, ao amanhecer o dia, tu não conseguirás falar na língua dos homens, só falarás na língua dos céus. Eu não sei o que o Espírito Santo tem preparado para esta noite. Eu sei que Ele toca no meu coração e diz: o lugar seguro sou eu. É noite de plenitude, é noite de presidir a tua vida, é noite de te completar, é noite que o Espírito Santo está dizendo: salva-te desta geração perversa e vem viver o gozo da minha presença. Oh, oh glória, oh glória. A minha pergunta é: você está preparado para esse lugar se abalar com a glória do Rei? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto que estes dias foi uma preparação do altar. Aleluia, aleluia, para esta noite. Glória a Deus. O Espírito Santo fechar com um derramamento de poder sobre a tua vida. Estás pronta, minha irmã, para testificar nos ciclos de oração que foste curada hoje? Estás pronta para testemunhar do milagre que Deus fez na tua vida hoje? Estás preparado para nunca mais sentir essas dores que tu vem sentindo e te incomodando? Hoje é o último dia dela te perturbar. Hoje é o último dia desse espírito de enfermidade está alcançando o teu corpo e te trazer transtorno. Hoje é dia de entrar nas águas do Espírito Santo de Deus. Oh glória, 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 oh glória. Aqueça sua alma, aqueça seu espírito. Libere a glória que está presa dentro de você. Vai, faz isso. É na sede, é no desejo, é na camante, se alguém está acompanhando pela internet e sentindo a presença de Deus, se prepare, você vai ser batizado aí na sua sala, você vai ser batizado na frente do seu computador, se prepare, você vai ser batizado no seu quarto. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Pastor, eu vou fazer uma pergunta aqui, pastor, me permita. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo ainda e tem um grande desejo de ser?
Fica de pé. Só quem não é batizado com o Espírito Santo, por favor, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Esse rapaz está aceitando Jesus, é? Olha, já tem uma alma se entregando aqui para Jesus, viu? A porta da salvação já se abriu. Estou vendo você, meu irmão. Estou vendo você, minha irmã. Estou vendo você, coral. Estou vendo você, jovem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu tenho desejo de conhecer mais o Senhor através do Espírito Santo. Tu já não tem prazer com as coisas deste mundo. Tu já estás se sentindo muito fora das coisas mundanas. Tu já vem entrando numa atmosfera espiritual. Tu já vem crescendo na palavra, no conhecimento, na leitura e na oração. Oh, glória, são sintomas de que esta geração perversa já não tem espaço na tua vida, já não tem lugar no teu coração. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Certificando-se disso, o Espírito Santo não tem outra coisa a fazer a não ser levar você hoje à plenitude da sua presença. Oh, glória. Está preparado para segurar a pontinha da corda? Está preparado para o Senhor Jesus dizer a você: venha, filho, entre, entra, oh, glória. Vai haver um momento que você vai sentir vontade de falar em línguas estranhas. Ei, isso aí é muito importante. Porque se você ficar resistindo, se você disser não, eu não vou, eu prefiro ficar com as águas só nos pés, o Espírito Santo vai dizer: então tu perdesse a oportunidade. Porque eu trabalho com voluntariedade, eu trabalho com consciência. É só se você quiser. Se você quiser, eu tenho. Se você quiser, eu dou. Se você quiser, eu libero. Agora tem que crer. Vai sentir vontade de falar em línguas. Você vai abrir a boca e falar. Tu vai romper, aleluia, um limite que tu mesmo traçasse. Quando tu diz: isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha mente, o Espírito Santo está dizendo: não, não é alucinação, é real, sou eu. Eu não posso deixar você viver nesta geração má e perversa. Eu estou te resgatando para uma nova atmosfera, para uma nova dimensão. É hoje. Não resista mais ao Espírito Santo. Você vai sentir desejo de falar, então você vai liberar. A glória de Deus na sua vida vai ser liberada. Se a igreja crê nisso, dê uma glória bem alta para Jesus. Como não tem espaço aqui, eu vou pedir para você que se levantou ficar sentado novamente. E só os que são batizados ficam agora em pé. Só os que são batizados, fica de pé. E eu, irmão Lorival, vou ser batizado sentado? É, sentado. Você vai ser batizado aí, sentado. Quem vai orar por mim? Teu amigo, tua amiga, que está cheia do Espírito Santo. Eu quero convidar toda a igreja que está de pé a se virar assim, olha, e olhar para esse irmão que está do seu lado, ou na frente, ou atrás. E você vai, aleluia, pedir a Deus que encha ele com o seu Espírito. Está preparado? Escuta isso aqui, olha para mim, por favor. Vou encerrar com isso. Baixa aí o tom dos instrumentos. Vocês são a grande maioria adolescentes aqui, ali jovens. Vocês sabem que essa geração perversa tem invadido nossas faculdades. Professores que lutam para convencer que Deus não existe. Jovem como vocês saiu do ensino médio
Primeiro ano da faculdade, está lá sentado na sala de aula, entra um professor. Escuta isso. Saudou a classe e disse assim: os alunos mais antigos me conhecem que eu inicio o meu ano letivo provando que Deus não existe. Eu sei que alguém de vocês pode me contestar aqui nesta hora, mas eu vou provar a quem quiser me contestar que Deus simplesmente é fruto de mentes vazias e pobres de conhecimento. Servo de Deus, cheio do Espírito Santo, está na sala. Olhou para os seus amigos crentes, os meninos baixaram a cabeça, como quem diz: eu não vou entrar nessa. O professor disse: quem é que vocês aqui fica de pé para vir me contestar? Jesus já está batizando com o Espírito Santo ali. E aquele jovem levantou a mão e disse: eu vou contestar o senhor, professor. O professor riu e disse: venha, filho, aqui na frente. Ele foi. O professor disse assim: você é crente? Ele disse: sou crente. Deus não existe não, meu filho. Tire isso da sua cabeça. Existe, professor. Eu falo com ele, eu tenho comunhão com ele. Existem muitas situações na minha vida que me dão a certeza de que Deus existe. Ele disse: pois eu vou lançar um desafio para você e para o seu Deus. Qual é, professor? O professor abriu a gaveta assim do birô, tirou um ovo e disse assim: eu vou soltar esse ovo. Se Deus existe, Ele não vai deixar quebrar. Mas se Deus não existe, esse ovo vai se quebrar no chão. Os amigos da igreja botaram a mão na cabeça. Meu Deus, tenha misericórdia. O rapaz cheio do Espírito Santo olhou para ele e disse assim: é só isso o desafio, professor? Se o meu Deus não deixar quebrar o ovo, Ele existe? É isso aí, simples assim, não é? Seu Deus existe, não quebra o ovo. Seu Deus é falso, o ovo vai se estourar no chão. Ele disse: tá bom, vamos fazer o teste. Quando o professor levantou a mão assim para soltar o ovo, ele disse assim: eu posso fazer uma oração antes, professor? É permitido na sua regra? É permitido, pode orar. Aí ele disse assim na sua oração: Deus, eu estou sofrendo aqui nesta classe, Senhor, um desafio por este homem. Mas ele não está me desafiando, Senhor. Ele está desafiando a tua grandeza, a tua presença, a tua pessoa, a tua existência. Tu que és tão real, Senhor. Ele está desafiando a tua presença, a tua existência. O que é tu segurar este ovo aqui nesta classe, Senhor? Não é nada. Eu vou te pedir, Senhor, que ele, quando soltar esse ovo, tu segure com a tua mão e não deixe quebrar, para que tu venha a ser glorificado, Senhor, nesta hora aqui nesta classe. Agora, Senhor, depois que tu segurar o ovo e o ovo não quebrar, eu vou te pedir uma coisa: mata este homem aqui diante de nós. Mata ele, Senhor, que hoje seja o último dia deste homem te desafiar. Eu quero terminar essa aula hoje, Senhor, vendo ele dentro de um caixão sendo levado para a funerária. Tira a vida deste homem que me parece que há muitos anos desafia a tua existência. Tira, tu és aquele que mata e faz viver. Mata ele agora, quando este ovo não quebrar no chão, Senhor. Eu te peço assim, meu Deus, em nome de Jesus. Pronto, professor, fiz minha oração. Pode soltar o ovo. Não estava incluso
Eu morrer? Sim, professor, mas o senhor não vai morrer. Deus não existe. Solte o ovo. Bom, a hora já está avançada, eu preciso começar a minha aula. Vamos discutir isso depois. Guardou o ovo. Nunca mais aquele homem pôde dar aula naquela faculdade, porque por onde ele passava, os alunos diziam: o Deus que o Senhor zombava lhe envergonhou diante de todos nós. O Senhor não soltou porque o Senhor sabe que Ele existe e que Ele ia lhe matar. Eu vou pedir uma coisa a você nesta noite. Dê um abraço no seu irmão e diga no ouvido dele: o teu Deus é real. O teu Deus é real. Diz no ouvido dele assim: essa geração perversa já não nos cabe mais. Diz: essa geração perversa já não nos cabe mais. Diz aí no ouvido dele: vamos viver para este Deus. Vamos viver a plenitude do Espírito. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais fundo. Pai, eu amo a tua presença. Se Jesus começar a batizar esse crente aí sentado, você escuta ele, testifica dizendo: Jesus batizou aqui meu irmão, Jesus batizou aqui minha irmã, Jesus batizou aqui meu amigo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. É hora de abrir a boca, é hora de exaltar a Jesus, é hora de crescer no Espírito, é hora de ver as curas, os batismos, a salvação de vidas. Oh Espírito Santo de Deus, eu te invoco nesta noite, Senhor, para que tu tomes este ginásio na tua presença. Vai, 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 vai. Eu quero ir mais fundo, Senhor. Leva-me mais perto, Deus. Onde eu te encontro, Senhor. Tem um lugar secreto para você, meu filho. Abre a tua boca. Libera as línguas estranhas que o Senhor está te dando. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Receba. Enche, Jesus. Enche. Enche, 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 enche da tua glória. Oh glória, 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 oh glória. Tu és tudo que eu mais quero. Meus irmãos, os obreiros, por favor, vão ali, meus irmãos. Olha quanta gente sentada. E não tem jovem ali perto. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Escuta esse jovem falando em línguas. Escuta ele falando em línguas. Ora por teu amigo, ora por tua amiga, ora por ela, ora por ele. Ora em nome de Jesus. Receba a glória,
Receba o poder de Deus. Receba a alegria do céu. Receba. Entra na presença do Senhor. Confia nele. Confia nele. Confia nele. Oh, batizou ali mais um. Batizou ali na arquibancada. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, Jesus. Batizou a terceira ali. Batiza o quarto, Jesus. Batiza o quarto, Jesus. Batizou ali, pastor. O quarto. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Batiza o quinto, Jesus. Batiza o quinto, Jesus. Batiza o quinto, Jesus. Eita, que glória. Eita, que presença. Eita, que presença de Deus. Eu quero te ver. Batizou o quinto ali. Batiza o sexto então, Jesus. Batizou a sexta ali, olha lá. Batizou a sexta. Batiza o sétimo, Jesus.